9. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então ele não está falando que a alma vai voltar, ele está dizendo: ainda que tu ressuscite, ainda que alguém ressuscite dos mortos, uma possibilidade, ainda que ressuscite dos mortos, eles não vão ouvir, porque eles têm Abraão, eles têm Moisés, Abraão não, e tem os profetas, que eles ouçam. Então, irmãos, a Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz As à igreja. Então, a igreja hoje na terra é como o profeta. A igreja é o profeta hoje. Aleluia! A igreja em geral, a igreja no Brasil e no mundo inteiro. São os profetas de Deus, são as bocas de Deus para estar alertando o povo. Não espere alguém morrer e voltar para lhe dizer se não é bom, não. É verdade. Abraão disse: eles têm os profetas, eles têm Moisés lá, ouçam. Então, ouçam enquanto é tempo. Aleluia, Deus! Ouça, ande no estreito, ande na santificação. Amém. Busque a Deus. Não viva a sua vida regaladamente, como que não existisse Deus. Viva uma vida na santidade. Busque a presença de Deus mesmo. Irmão, conserte. Santificai-vos hoje. Amanhã Deus fará maravilhas. Verdade, Esse homem entrou em tormento assim que morreu. Então não tem meio termo, não tem. Não é essa a pregação do Evangelho. Jesus veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Perdido, é verdade, Deus. Nós todos fomos destituídos da glória de Deus. E Jesus é esse que nos leva novamente. Amém, Deus! Aleluia! Então, irmãos, essa é a proposta do Evangelho. Se eu viver a minha vida errando, achando que amanhã eu me arrependo, achando que amanhã eu vou fazer o certo, não, hoje eu sou falho, porque a carne é fraca, mas a Bíblia no mesmo versículo diz: a carne é fraca, mas o espírito é forte. Amém, Jesus. Então é uma luta, é a carne contra o espírito. E eu tenho que dominar a minha carne. A carne não quer vir para o culto, o espírito quer. Aleluia! A carne quer ficar lá assistindo um jogo lá, assistindo o Faustão. Nem sei se existe mais Faustão. A carne quer ficar assistindo televisão. A carne quer as coisas que o mundo É oferece. verdade, Deus. A carne quer estar lá no shopping nessas horas. Mas o espírito quer buscar a presença de Deus. Amém, Jesus. E aí eu tenho esse domínio próprio, eu tenho esse livre-arbítrio de escolher me santificar e ser santo para Deus. Amém. Me separar para Deus. Amém, Deus. Glória a Deus. Porque eu vou me deparar com uma realidade. Lá em Tiago, no capítulo 4, se não me falha a memória, a Bíblia diz que o Tiago faz alusão de um homem que faz plano. Aí ele diz assim: ei, amanhã eu vou a tal cidade. Lá eu vou trabalhar, vou plantar, vou colher. Lá eu vou fazer isso, fazer aquilo. Aleluia! Aí a palavra de Deus diz assim: em vez de você dizer amanhã eu vou a tal cidade, diga assim: se o Senhor o quiser. Por quê? O que é a vossa vida? Nada. A nossa vida é como um vapor, com uma fumaça que aparece e logo desaparece. Eita. É assim a minha vida e a sua. Aleluia, Deus! Oh, glória! Quantas Amém! pessoas que nós conhecemos que já não estão mais no nosso É meio. verdade. É verdade. Talvez da nossa família, talvez mais novo do que nós. Verdade. E você diz assim: porque no tempo que eu andava, que eu não conhecia a palavra de Deus, muitos dos meus amigos já foram embora, já morreram. Quiseram viver uma vida regaladamente. Graças a Deus, Deus me resgatou em tempo. Amém. Verdade.
Então, passa tão depressa. Fulano de tal estava bem, com saúde. De repente, você recebe a notícia, faleceu. Eita Deus, é dessa maneira, meu Deus. Ah, tão novo. Então, irmãos, temos que tomar muito cuidado, porque Deus pode prestar conta de qualquer um de nós a qualquer momento. É verdade, Jesus. E um detalhe também aqui no texto, que o rapaz aqui que morreu, o rico, ele tinha 5 irmãos. E ele queria voltar para avisar para os irmãos. Foi Falar tarde. assim, olha, eu fui para um lugar de tormento lá. Você tem. O que queria dizer para os irmãos? Não vive uma vida como eu vivi. Mas foi tarde para ele. Vocês têm que viver uma vida diferente da minha. Porque senão vocês vão para o mesmo lugar que eu vou. Era esse o testemunho dele falar para os irmãos. E aí não foi permitido ele voltar mais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você tem família, você tem filho, você tem irmãos, você tem, às vezes, tem pai. Muitos aqui têm pai, como eu tenho pai e tenho mãe. Tem irmãos. A oportunidade de você pregar a palavra de Deus é agora. Ô glória, aleluia! A oportunidade de você avisar o perigo que eles têm de perder a sua salvação é agora. Não é outro dia. Porque outro dia vai ser tarde demais. É verdade. Amém, Jesus! Você conhece a Santo é o palavra de Deus, não Senhor! espere. Você não vai morrer e ver como é que é lá para voltar e avisar. Não. Você morreu já de juízo. É verdade, Jesus. A Bíblia diz que está ordenado o homem viver uma só vez. Depois disso vem o juízo. Vem o juízo. Amém? Amém. Então você tem a oportunidade hoje de pregar para a sua mulher, de pregar para a sua esposa, de pregar para o seu marido, de pregar para os seus filhos, de pregar para os seus irmãos. Você tem a oportunidade de pregar para os seus vizinhos, para aquelas pessoas que você ama, os seus entes queridos. Pra quem Essa é a não ama. oportunidade. Amém. A oportunidade de pregar para quem você também. Não ama. Na verdade, nós temos que amar todos. É. Mas você tem a oportunidade de pregar para pessoas que você nem conhece, É verdade. ou que faz mal para você, Isso, é a palavra certa que eu queria dizer. que fizeram todo mal contra você. Você tem que amar e falar de Jesus para É eles. verdade, Deus. Amém? Amém. É essa a oportunidade. Posso falar uma coisa? Sim. Quando eu estava indo no ônibus, tinha um motorista brigando com um rapaz. Aí eu e a Ana começou a falar de Deus para ele e com o rapaz. Eles se acalmaram na mesma hora e pararam de brigar. Foi o que foi, Ana? Eu para ela cansado. Uma vez no ônibus estava brigando, um motorista com um passageiro. E nós falamos do amor de Deus para eles se acalmaram na mesma hora. Cada um sentou no seu lugar e acabou. Glória a Deus. É isso aí. Uma pessoa de Deus, um obreiro, uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, tem que estar falando o amor de Deus para as pessoas. Aleluia. Essa é a oportunidade. Porque se você não abraça essa oportunidade, Amém, Jesus. se Espírito não abraça essa Santo. oportunidade, a pessoa Deus. pode morrer e perder a salvação. Verdade, Senhor. E se Deus te dá uma oportunidade, você pode entrar num pecado de negligência. Negligência. Você teve a oportunidade de pregar, de falar de Jesus, e você não falou. Verdade. Então, a responsabilidade de cada homem dentro de casa é como um sacerdote. É verdade. O homem tem que ser responsável para ensinar a sua esposa, seus filhos, a sua família, A sua futura esposa, seu futuro marido. os seus noivos. Amém? Amém. O rico aqui queria voltar, mas já foi tarde. Então não espere para amanhã que nós podemos fazer hoje. Amém, Jesus. É hoje o dia de santificar. É hoje o dia de falar do amor de Cristo. É hoje, é agora. Amém, Deus. É todos os momentos. Verdade, Deus. Amém? Amém. Amém, Jesus. Sabe por que tem muitos escândalos hoje no mundo? No meio cristão? Porque as pessoas só dão uma de santo dentro da igreja. Verdade. E aí você vai falar com a pessoa, vamos para a igreja? A pessoa diz assim, vou não para a igreja, porque eu já fui na igreja. Mas lá só recebi falsidade. É isso mesmo. Lá é intrigas, é brigas. É um passando por cima do outro, um querendo nariz empinado, orgulhoso. E aí ninguém quer procurar mais a igreja, porque se deram mal dentro da própria igreja. É um que errou, outro que errou. Um apontando na falha do outro. Irmãos, mas se nós andar na nossa santidade, nós vamos estar na igreja, olhar para Jesus e ajudar quem erra. É verdade. Quem cai. Quem cai, nós temos que
me levantar e abraçar, não é acabar de matar, não. É verdade. Você vê na internet, quando um pastor cai, os outros tudo matam. É verdade. E aquela enxurrada de comentários e de vídeos matando aquele pastor. É verdade. Esculacha ele. São Aleluia. poucos os que vão estender a mão e levantar. Porque todos estão sujeitos a cair. Por isso que a Bíblia diz assim: aquele que está de pé, Cuide para que ele não caia. É verdade. Então quem está de pé tem que cuidar. Cuidar é o quê? Vigiar. Orar e vigiar. É orar, é andar na santidade de Deus, para que você não venha cair. É verdade. Porque senão é um monte de dedo apontando para você. E pior, pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que é crente, outras pessoas que buscam a Deus, tudo lhe apontando. E são poucos aqueles que vão lhe levantar, que vão lhe dar uma palavra de ânimo, que vai dizer para você que ainda há chance, que Deus pode perdoar. Enquanto você está vivo, Deus está te perdoando todos os dias, assim você queira. Está assim, irmãos. Você vai falar de Jesus e a pessoa já conhece a Bíblia inteira. É verdade. Por quê? Está faltando o quê? Amor dentro da igreja. E está sobrando o quê? Ira, contendas, brigas. É dessa maneira, Deus. Está faltando amor, está faltando briga, está sobrando brigas. É Está faltando amor, está sobrando intrigas, Fofocas. fofocas, É verdade. confusões. Melhor do que o outro. E o amor, a Bíblia diz que é um sinal dos fins dos tempos. Jesus ele diz assim: que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Amém? Amém, Jesus. Então, quando nós não se amamos de verdade, ao invés de só falar de amor, nós temos que amar uns aos outros. É verdade. De verdade, irmão. É verdade. Não é só amar dentro da igreja, não, eu sempre digo isso. E não é só amar os que nos amam, não, é amar também os que nos perseguem. É verdade. Amém, Jesus. É amar os que nos maldizem. É amar os que nos maltratam. Então, quando nós amamos mesmo a pessoa de verdade, nós vamos tentar ajudar a pessoa e não matar mais a pessoa. É verdade. E sabe por que a porta, o evangelho é estreito? É por amor. Eu falar de santificação para vocês é porque eu amo vocês. Amém, Jesus. Amém. Se eu não amasse, eu ia deixar fazer aqui todos os cultos de bênção e prosperidade. É verdade. Todo mundo ia sair daqui rico, pelo menos animado para ser rico. Né? Verdade. Se eu enricar, eu não sei, mas pelo menos animado para ser rico. Aí eu começava a pregar: amanhã Deus vai fazer A porta vai maravilha. abrir. Vai abrir o mar vermelho, a porta vai se abrir. E vai acontecer isso. Você entrou aqui, Jesus se fez pobre para que nós venhamos ser ricos. E eu começava a trazer essas palavras do Antigo Testamento, que os homens eram muito ricos naquela época. O Salomão foi rico e ia dizendo essas coisas. E aí você saía daqui animado para ser rico. É verdade. Mas se eu não pregar a santificação, a santidade, isso mostra que eu não te amo. Porque eu não estou importando com a sua alma. E aí vai chegar um dia que eu vou prestar conta a Deus. É verdade, Jesus. Deus ele vai requerer de mim se eu ensinar errado para cada um de É vocês. verdade, Deus. Se cada um de vocês se perder por conta das minhas palavras, dos meus ensinamentos, eu vou prestar conta a Deus. A Bíblia diz que existia naquela época os atalaias. Eita Deus, O atalaia aleluia. ele ficava onde? No topo da montanha, com os olhos muito abertos, com uma trombeta. E quando os inimigos vinham para destruir a cidade, o atalaia tocava a trombeta para que todos se preparassem. Para que todos se preparassem para quando viesse não pegasse eles de surpresa. Verdade, Jesus. Não pegasse eles de surpresa. O atalaia tinha essa função de tocar. Mas a Bíblia diz que se o atalaia dormisse e os inimigos viessem, o atalaia não tocasse a trombeta, o sangue daquele atalaia ia ser por conta do sangue daquela cidade que seria destruída. Verdade. Aquele atalaia seria morto. Porque ele não tocou a trombeta para avisar ali a sua cidade que os inimigos estavam vindo. É verdade, Jesus. Verdade. E essa comparação é para a igreja hoje. Nós, como os pastores, pregadores do Evangelho,
Nós somos uma atalaia. E a trombeta é a nossa voz. Aleluia! Aleluia! É a nossa voz de dizer a verdade para a igreja. É verdade, meu Deus. Não adianta nós inventar uma igreja encher e deixar a igreja lotada e fazer o que as pessoas gostam para estar cheio de gente. Fazer bonito pro outro. Fazer bonito para as pessoas aqui. Encher a igreja com promessas mentirosas. E quando nós chegar lá, Deus dizia: apartai-vos de mim, que eu nunca conheci pastor mentiroso. Eita Pastor Deus. que só pregou leite com açúcar. Verdade. Pastor que nunca pregou porta estreita. Pastor que nunca mandou o povo se santificar, abandonar o pecado. Aleluia, Deus. Aleluia! O homem abandonar a amante. Nunca mandou o homem largar o vício. Nunca mandou deixar adultério, a fornicação. Nunca fez nada para o povo, só queria que o povo seja ricos. E o evangelho não é riqueza não, riqueza é trabalhar. É acordar cedo, irmão. Não vamos fazer amanhã, eu creio todos nós aqui. Amém, Jesus. É acordar cedo e trabalhar. É estudar, é se formar, é ser um médico, um doutor, que nós vamos conseguir nossas coisas. É verdade, meu Deus. Não tem como a pessoa não estudar e querer ser Um médico, um advogado. presidente da república. Tem como. O Lula não Tem, que o estudou, Lula né? não estudou, é analfabeto. Mas só ele mesmo. Entendeu? Mas isso que eu quero dizer, não tem como você querer ser um médico se você não estudar aí uns 10, 15 anos. É verdade. Então o evangelho não é cair bênçãos do céu assim do nada. Deus ele te dá força, te dá saúde, te dá sabedoria. E você vai conseguir as suas coisas. Amém, meu Deus. Amém? Amém. Só que eu tenho que pregar, porque eu amo a alma de vocês e principalmente eu amo também a minha alma. Glória a Deus. Amém. Porque a minha alma está correndo risco se eu pregar mentira É aqui. verdade, Jesus. Se eu disser que está tudo bem, que Deus te aceita assim, a igreja inclusa, vem assim, fica assim, que Deus é amor, vou passar a mão em cima da sua cabeça, continue desse jeito. Não. Quando eu chegar lá no céu, é eu que vou estar pedindo água molhada na minha boca. Eita Deus. É eu que vou estar pedindo, coloca o dedo aqui na minha boca aqui, refresca a minha língua. Verdade. Deixa eu voltar lá para avisar meus irmãos. Eu que vou estar nessa situação. Agora, se eu pregar a verdade, se eu for matar lá e eu toque a trombeta, e você quiser viver a sua vida do jeito que você quiser, eu não sou culpado pela sua alma se perder. É verdade. Aí eu fico em paz quando eu chegar lá no céu. Amém, Jesus. Entendeu? Aleluia. Aí Ezequiel, ele começa a contar a história do Atalaia e ele diz bem claro, o Atalaia ele tocava a trombeta. Aleluia. Aí o povo se preparava.